Boa noite a todos. Nós estamos no capítulo... é tão bom quando eu fecho os olhos, tem 20 pessoas, agora já tem 37. Como é bom isso, que Deus abençoe esse grupo, para que nós sejamos muito fortalecidos, não é? E hoje nós vamos falar, eu gostaria de falar sobre 3 questões do capítulo sobre as ordens dos espíritos, que eu acho que são muito importantes, até para nós que já estudamos, e para quem está chegando, são esclarecimentos muito necessários sobre a evolução, a escala evolutiva dos espíritos. A primeira que eu gostaria de citar é a 118, do capítulo sobre os espíritos, isso. Diz assim: podem os espíritos degenerar? Então é importante a gente entender essa pergunta, porque quando nós respondemos não, não é possível degenerar, muitas pessoas às vezes falam, mas como não? Se a pessoa insistentemente busca o caminho do sofrimento, da mágoa, da rebeldia a Deus, a centelha divina, como esta pessoa não se prejudica a ponto de muitas vezes poder ir ali embutindo, né, uma transformação até, como que pode ela não degenerar? Os guias nos explicam, a espiritualidade nos explica e esclarece também neste livro, que quando nós atingimos determinada condição espiritual, seja ela qual escala, qual o nível da escala, nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos apagar o conhecimento e as experiências que nós já trazemos. Mesmo que em determinado momento nós entremos ali num processo de queda, vamos dizer assim, de erros consecutivos, nós não degeneramos. O que significa isso? Que tudo que nós já vivemos, todos os nossos acertos, as nossas dificuldades, elas já estão registradas e já serviram de aprendizado para o nosso crescimento. Quando nós insistimos nas dificuldades, nos erros, nas vibrações baixas da materialidade, do apego, do egoísmo, do ciúme, do ódio, nós acumulamos situações para a lapidação deste sofrimento. Então, na verdade, não é o alto que vai nos punir ou nós vamos degenerar, isso não vai acontecer, mas nós vamos ali criar situações que exigirão mais tempo para serem tratadas. Se nós nos envolvemos em muitas dificuldades, nós precisaríamos de mais tempo para resolver essas dificuldades. Então, o que acontece é que nós temos um conhecimento já adquirido que não será perdido, mas na insistência do erro, nós perdemos tempo e sofremos, porque teremos que reencontrar o caminho do equilíbrio nas diferentes situações que nós ainda não encontramos. Então, se eu gero sofrimento, dificuldades, primeiro eu as ocasiono a mim mesma. O primeiro a sofrer com os erros é o próprio espírito. O outro, né, é atingido, mas o primeiro a sofrer é o espírito. Se ele não tem consciência naquele momento do que ele está fazendo e não sofre, não liga, quando houver o despertar espiritual, haverá o reconhecimento do erro. E haverá o sofrimento. O sofrimento não por punição, mas pela tristeza de ter gerado o sofrimento ao outro e a si mesmo. Então, quando o espírito ele tem muita ignorância de esclarecimento espiritual, quando ele é muito pouco lapidado nas suas questões de desenvolvimento espiritual, ele erra e não se preocupa. Mas na hora que ele perceber
que ele acordar, aí vem toda aquela carga da consciência que chama. E não há coisa pior do que uma consciência que nos chama e nos mostra e pesa na tristeza de ter errado e magoado pessoas que nós amamos e que naquele momento nós não amávamos, mas que por algum motivo estavam ao nosso lado, e um dia nós vamos entender o porquê, estavam ao nosso lado e nós geramos sofrimento. Então é muito claro quando os espíritos nos explicam, não há degeneração. Aí muitos dizem, mas eu já li que há uma modificação do corpo espiritual, do corpo perispiritual. Sim, às vezes o espírito gera tanto sofrimento para si mesmo que ele adoece não só o corpo físico, mas adoece de uma forma tão grande a parte espiritual, perispiritual, que ela também adoece demais. E ela pode ter ali um aspecto muito disforme, mas degenerar jamais. Porque apesar do sofrimento e da doença perispiritual, das marcas registradas perispiritualmente, que vem de um espírito que vibra inadequadamente, não há degeneração do espírito. Tá bom? Então isso é muito importante a gente entender. Esta é uma pergunta que eu gostaria de levantar, e tem uma outra que eu acho muito importante, que diz assim, é a 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade da escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que o caminho para uma senda de preferência a outra? Essa pergunta é muito interessante, a gente precisa entender o que essa pergunta quer nos levar a que entendimento e discutir ela um pouquinho. Há uma lógica nessa pergunta. Se fomos criados simples e ignorantes, sem discernimento, sem esclarecimento, como nós poderemos buscar inicialmente o caminho do bem ou do mal? Ele diz, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ou seja, quando nós passamos por toda a experiência de trajeto, né, nos reinos, e chegamos ao espírito individualizado, quando nós estávamos lá começando a nossa jornada no momento primitivo, como que nós poderíamos discernir se nós não tínhamos nenhuma informação, ou era um espírito tão novo que ainda não trazia nenhuma experiência do erro, do sofrimento? Eles explicam para nós o seguinte, que quando nós começamos, a espiritualidade é tão sábia que faz tudo perfeito e Deus nos fez perfeitos. E a escala, ela é muito gradativa, a escala de evolução. E quanto mais nós subimos o desenvolvimento, mais nós somos cobrados. Então, quando nós começamos a escala de crescimento, nós estávamos ali como uma criança, tateando as situações, experimentando, faço assim, né? Despertando, abrochando um sentimento. E destes sentimentos, destas experiências iniciais, nós começávamos a experimentar o sentimento de amor, de sofrimento, de dor, né? Até o homem que estava lá, primitivo, o homem que estava começando a sua experiência social, ele percebia a dor do semelhante. Então, se ele machucasse um semelhante, ele percebia que havia dor. Era um ensaio e erro ali. Machucava, não vou fazer de novo, porque ele está sofrendo. Já havia um despertar, já havia uma centelha mostrando a dor do semelhante. Ainda pouco cobrado o espírito, porque estava no início da jornada individual, esse livre-arbítrio ia sendo colocado gradualmente. Então, nossa liberdade de escolha, ela cresce com a nossa evolução. Nós teremos
mais livre-arbítrio de acordo com a nossa evolução. Então, o espírito que está começando, ele começa a tatear as experiências aqui terrenas e sentir ao seu entorno e em si mesmo, o que gera uma sensação prazerosa e uma sensação desprazerosa. Ele já começa a entender isso. Então, Deus nos criou de uma forma tão perfeita que ele não pode cobrar. Não é que ele não pode cobrar. Não há uma cobrança do irmãozinho que começa a jornada, que está sendo agora gerado pela centelha divina, ali pela mônada sagrada, não consegue poder cobrar desse irmão que cobra de nós, que já estamos aqui há muito tempo. E cobrará mais ainda daqueles que já estão há mais tempo que nós. Tudo é gradual. Tudo é processo no desenvolvimento espiritual. Então ele responde: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de seu livre-arbítrio. É isso que eu estou dizendo. Se ele tem uma ação e ele vê que gera sofrimento no seu exterior, no seu colega, no seu amigo de caverna ali, ele já tem começa a despertar uma consciência de cuidar ou de fazer sofrer, não é? É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem ao pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Aqui é uma linguagem figurada. Nós sabemos que não houve a tentação, a queda pela tentação de Adão e Eva. Nós já estudamos isso no curso de Evangelho, muitos que estão aqui. E aqui ele quer dizer o seguinte, que nessa experiência inicial, nós vamos escolhendo, não é? Então, eu sou um espírito primitivo, um espírito que começa a minha jornada. Eu vou ferir um irmão, ele sofre. Eu tenho um sentimento de prazer e eu continuo exercendo uma atividade sobre ele, sobre mim mesma, de acordo com a minha satisfação. E a minha satisfação, ela está indo mais em direção do amor, do apego ao crescimento ou ao sofrimento, desde os primórdios do desenvolvimento espiritual. E assim somos até hoje. Nós temos situações em que nós geramos um sofrimento, nós percebemos, nós paramos ou nós continuamos. E nós fazemos isso no trabalho, nós fazemos isso na família, conosco mesmo. Então, não vou passar aqui para um curso de evangelho, mas aqui é um curso bem científico, mas o que ele quer dizer é isso. Gradualmente, nós vamos adquirindo maior livre-arbítrio e não podemos cobrar da mesma maneira as condições de ação na escala evolutiva. Ou seja, eu fazer hoje algo negativo para a minha existência, para a minha evolução, tem um peso muito maior por já ter um certo esclarecimento do que aquele irmão que não tem nenhum esclarecimento espiritual. Ou seja, a quem mais for dado, mais será exigido. Aí esses irmãozinhos que começam a jornada, eles ainda estavam tateando o bem e o mal, tá certo? Mas as experiências vinham e eles começavam a escolher um caminho. Eu achei importante falar dessa pergunta, porque ela não tem uma resposta tão clara, tá? As influências dos espíritos, que já começam a acompanhar esses irmãos, já desde o começo já começam a mostrar como agir, né? Então, aqui fala sobre a ajuda dos guias. E a 129, que eu gostaria de falar com vocês também, que é uma pergunta interessante. Os anjos os anjos han percorrido todos os graus da escala. Então, como nós falamos semana passada, um pouquinho dos irmãozinhos que nós caracterizamos como o demônio, né? Que nada disso existe, na verdade são condições espirituais, os anjos da mesma forma. Desde a antiguidade, havia a ideia dos anjos como seres superiores, porque nós já estudamos isso em outros cursos, e aqueles que estão chegando, o homem sempre teve necessidade de expressar o seu conhecimento intuitivo. Ele fez isso com a mitologia, ele fez isso nas religiões, ele, de alguma forma, exterioriza sua angústia de ignorância, exterioriza, representa o seu desconhecido para se acalmar, para dar uma solução ao problema. E os anjos também funcionaram como uma representação do superior.
Então, até na Bíblia, né? Quantas vezes aparece o anjo Gabriel? Na verdade, o anjo não é uma classificação específica de espíritos, mas é uma condição evolutiva tão grande, tão maravilhosa, tão próxima a Deus, que ali só existe pureza e santidade. Então, o homem sempre chamou de santo, de anjo, aqueles que representavam a evolução espiritual. Mas não existem, vamos dizer assim, a espécie de espíritos que seja de uma formação, de uma criação e de um destino diferente do nosso. Não existe diferença para Deus, todos têm o mesmo percurso. E os anjos seriam esses espíritos que já chegaram a essa condição suprema, tá bom? Como espíritos puros que nós estudamos na última aula. Tá bom? Eu achei importante essas 3 perguntas, porque elas eram bem assim, e eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, querem escrever, para a gente começar o outro capítulo, que é o capítulo que fala da encarnação dos espíritos. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Eu quero, Marina. Pois não. Oi, voltou, que maravilha! Voltamos, graças a Deus. Oi, Matheus, voltaram. Estamos em casa, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Eu acho, assim, bem complexa essa questão do livre-arbítrio. Se a gente aqui estivesse fazendo uma faculdade, eu queria fazer um TCC sobre isso, porque eu acho, assim, bem difícil. Então, pelo que você acabou de falar, eu entendi que, assim, à medida em que a gente vai evoluindo espiritualmente, a sua liberdade, né, seu livre-arbítrio, as suas escolhas, elas vão aumentando, é isso? Exatamente. E com ele, assim, eu entendo também que a gente possa mudar algumas situações na nossa vida. Exato, Yara, exatamente. O espírito se desenvolve, vai escolhendo o seu caminho com mais propriedade, com mais individualidade. Nós estudamos muitas vezes que a espiritualidade, ela não permite o livre-arbítrio, como é que eu vou dizer? A total iniciativa de muitos irmãos, porque eles não têm condição de escolher o caminho adequado. Certo. É como uma criança, você não pode dizer o que você quer, que caminho você quer, que escola você quer estudar. Cabe ao pai, cabe à mãe a escolha por uma referência de diversos elementos. Então, os espíritos mostram isso para nós. Nós não podemos dar a um irmãozinho que começa a jornada a liberdade das escolhas todas, porque ele não vai conseguir escolher adequadamente para a sua própria evolução. É o que nós vamos estudar aqui nas encarnações. Quem muito escolhe ainda por nós, sobre a nossa vida, ainda são os nossos protetores. Marina, o que você quer? Ah, eu quero isso. Mas não é bem isso que você necessita. Então, há um direcionamento, até nós termos ali uma liberdade total de escolha, demora um pouquinho. Então, essa liberdade vai vindo gradualmente, Yara, de acordo com a maturação. Entendi. Entendeu? Agora, esta escolha, a partir do momento que nós estamos aqui num caminho encarnado, como nós vamos falar nesse capítulo, nós já temos a iniciativa de ação dentro de um rumo, vamos dizer assim. Então, você vai ficar nesta escola você vai ter uma liberdade de agir, mas é neste lugar que você vai ficar. Esta situação, quem orienta são os mentores. Entendeu, querida? Entendi. É isso que eu imaginei. Vai falar muito disso ainda nesse curso, porque realmente é difícil entender. Como um irmãozinho que começa a jornada vai poder optar se ele nem sabe o que é o bem e o mal, se ele não tem essa centelha divina aflorada. É gradual. Agora, a quem mais for dado, mais exigido. Se eu tenho um esclarecimento, se eu tenho um livre-arbítrio e eu opto ainda, né, pelo problema dentro da minha espiritualidade, eu acrescento mais responsabilidade a mim mesma. Que a tua escolha tem que ser mais aceitada. Ela é consciente. A escolha, às vezes, no erro, é consciente. Aí ela tem um peso maior. Entendi. Tá, querida? Obrigada. Viu? Imagina.
Então, nós podemos começar agora o capítulo, que é lindo, da encarnação dos espíritos. Então, nós falamos um pouquinho, eu sou apressada, vou falando na frente, mas é um estudo lindo, a encarnação, porque, mais uma vez, temos que lembrar que nós estamos aqui de passagem. A encarnação é um momento rápido demais na nossa jornada. Não é a nossa vida permanente, é a nossa vida rápida. E esse capítulo, Kardec explora com os espíritos esse ensinamento. Por que temos que encarnar? Qual é o sentido de habitarmos um corpo orgânico, um corpo perfeito, mas que é um corpo que tem suas limitações para esse espírito? Quais as situações que nos levam a encarnações tão diversas, não é? Então, o que gera um irmão que nasce com saúde, um irmão que nasce com problemáticas congênitas, irmãos que trazem sofrimentos materiais, irmãos que trazem a fartura, tudo que nós vivemos aqui. Por quê? Nós estamos em situações de encarne, neste momento, agora, aqui. Por quê? E é isso que fala esse capítulo. Nós já falamos algumas vezes, eu acho que aqui já falei também algumas vezes sobre encarnação, nós necessitamos deste exercício de prática em grupos pequenos para o exercício de um aprendizado que vai se ampliando ao longo do tempo. Então, nós precisamos de uma família, nós precisamos nascer de um corpo, de um outro corpo, né? Sermos formados por outros corpos. Nós precisamos maturar o desenvolvimento e a consciência do espírito através da infância até a juventude, depois na fase adulta. E, principalmente, ao espírito, o exercício do esquecimento do passado, e vamos dizer assim, esquecer o que pedimos, o que nos trouxe aqui, esquecer, nós não sabemos, nós não lembramos, nós encarnamos e como um véu se coloca à nossa frente e nós temporariamente esquecemos a jornada que temos, a condição espiritual que trazemos, as pessoas que nos rodeiam, o que elas representam para nós, tanto no sentido da luz, do amor, como das dificuldades, e as experiências que muitas vezes nós julgamos ser livre-arbítrio, né? Nós falamos, eu escolhi tal situação, mas são já direcionamentos, muitas vezes, que a espiritualidade vai colocando à nossa frente, vai mostrando para nós, e ao longo da encarnação, fazendo com que a gente lembre aos poucos as escolhas que nós pedimos lá. Então, não, eu escolhi a minha profissão, eu escolhi a minha família. Não é bem assim. Nós nascemos no local certo, na família correta, e no momento necessário para o crescimento da nossa espiritualidade. Então, não é ao acaso as situações que nós estamos, que nós vivemos, o momento que nós nascemos, a família, as condições físicas, as condições, enfim, todas, intelectuais, tudo aquilo que nós vivemos hoje. De alguma maneira, a espiritualidade organizou isso conosco, alguns com mais liberdade de escolha, outros com menos, de acordo com a nossa condição de escolher, mas nós não estamos aqui passeando. Tivemos um projeto lindo para nosso nascimento, tivemos uma proposta maravilhosa do nosso crescimento,
E nós aceitamos o desafio, junto aos nossos protetores, aos nossos superiores espirituais, nós aceitamos o desafio colocado. Quando nós chegamos, nós esquecemos e costumamos reclamar bastante, porque não lembramos aquilo que nós escolhemos, não é? Mas por que esquecer e por que ter que encarnar? É na matéria que a sensibilidade espiritual diminui. É na frequência do mundo tridimensional que o espírito não consegue irradiar toda a sua compreensão, toda a sua força, e fica aqui, sujeito às ações de acordo com a nossa condição de escolha pelo bem, pela evolução, pela reforma íntima, pela mudança interna, ou pela escolha da ociosidade, do sofrimento, do desânimo, não é? Nós estudamos no último capítulo que não agir no bem nem no mal não nos torna um espírito evoluído, nos prende ao sofrimento. Então, nós estamos aqui num momento importantíssimo da nossa evolução, onde saímos certamente muito melhores ao desencarnar, não a morte. Nós deixamos a roupagem material, não existe perda de consciência. Em algumas condições evolutivas, sim, mas a grande maioria retoma a sua consciência imediatamente após o desencarne, né, após o período do desencarne, da perturbação espiritual, que nós vamos estudar o que acontece. E nós estamos aqui sendo auxiliados para que esse projeto que nós escolhemos seja cumprido. Eles não colocam para nós assim, vai lá, começa e nós vamos ficar esperando. Não. A espiritualidade acompanha o projeto, nos acompanha na Terra e nos recolhe no desencarne. Em nenhum momento nós estamos desamparados, nós estamos sozinhos. E se em algum momento sentimos isso, é porque estamos com dificuldade em sintonizar a força da nossa centelha interna, né, da nossa força, da nossa chama sagrada. Então, nós aqui estamos encarnados no gênero que nós precisamos aqui desenvolver, na família, na condição material, e nós passamos por um percurso de experiências, provas e missões, não é? Quando nós criamos problemáticas, nós passamos por elas novamente e acertamos. São as provas que nós podemos acertar ou ainda continuar no sofrimento. E quando nós já erramos, já acertamos, já aprendemos, começam as missões. Nós somos missionários naquilo que nós já aprendemos, porque muitos irmãos precisam da nossa experiência, naquilo que já erramos e já acertamos e já conhecemos o caminho. Como muitos nos ensinam em suas missões o que nós ainda não conseguimos aprender. Então, esta troca de experiências, esse desnivelamento de graus de compreensão espiritual, é um grande laboratório de transformação dos espíritos encarnados, é uma grande condição de reforma, porque através das diferenças de vibrações, de espíritos, de situações, nós despertamos com mais rapidez a nossa espiritualidade. Nós sabemos que ao desencarnar, nós estaremos sintonizados àquilo que somos, nós estaremos nos ambientes da vibração que temos. Na Terra, não. Encarnados, não. Neste planeta, nós estamos aqui todos ainda povoando em condições muito diversas. E isto é um grande aprendizado. Isto traz uma grande evolução ao espírito. Claro, se bem aproveitado, não é? É muito triste nós vermos irmãos que não aceitam as provas. Todos nós ainda somos falíveis, ainda reclamamos, né? Ainda sofremos muito com as coisas, mas é diferente do abandono da missão,
do desânimo, da mágoa, da revolta, é diferente, tá bom? Então, Kardec, com o seu grupo, qual o objetivo da encarnação? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Ou seja, alguns estão aqui ainda em puro aprendizado. Outros já estão aqui para doar. Mas na condição do nosso planeta, que já é um planeta que se transforma em regeneração, não existem espíritos aqui só em expiação. Existem muitos espíritos já em missão e muitos que carregam ainda expiações e missões. Todos nós temos alguma missão para executar, não é? Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da experiência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, aqui ele nos fala que a encarnação não está limitada à Terra, nós encarnaremos em muitos planetas, ou neste, em condições diferentes de evolução. Nós vamos encarnar em condições encarnamos em condições de mundos primitivos, ou neste ou em outro, encarnamos agora aqui na Terra, num planeta que se torna regenerativo, e encarnaremos em mundos felizes futuramente. Cada um com a sua matéria específica ao recebimento de um espírito que vibra em condições específicas àquele planeta. Não é? Então, é uma lei natural, os espíritos são atraídos aos mundos que eles têm afinidade. Então, não tem uma ordem lá em cima que diz, você vai para cá, você vai para este, não. É a afinidade energética que nos traz para cá, tá certo? Não dá para a gente pode ir em missão para o mundo primitivo, mas a nossa sintonia não deixa a gente encarnar com facilidade no mundo primitivo. Nós já passamos por ele. E o mundo da Terra, a Terra aqui, o planeta, ele não está numa condição primitiva, ele está numa condição de começar a regeneração. Então, quem encarna neste mundo de regeneração? Espíritos afinizados a uma proposta de se regenerar, a uma proposta de consciência espiritual. Ainda está acabando a fase de expiação e prova. Daí tanto sofrimento que nós vemos ao nosso redor. Mas está acabando, porque os mundos regenerativos, eles têm uma condição muito diversa do que nós estamos vendo. Não é? Então, nós encarnamos e encarnaremos muitas vezes. Daí nós conseguimos entender tantas diversidades de condições de encarnação, não é? Se eu encarnasse só uma vez, poxa, mas como seria a minha experiência se eu houvesse encarnado num outro país, numa outra condição social, numa outra condição étnica, numa outra cultura, num outro gênero? Como seria a minha evolução? Como Deus é justo e perfeito, nossa evolução experimentará diferentes situações. Nós estaremos no papel do outro. E quanto menos amarmos o outro, mais estaremos vivenciando a situação do outro. Quanto mais amarmos o nosso semelhante, menos precisaremos experimentar o que eles vivem, porque já conhecemos o sofrimento, a necessidade. Já temos olhar para a necessidade do semelhante. Nós só precisamos experimentar aquilo que os traz sofrimento, se nós não nos sensibilizarmos ao nosso semelhante. É difícil, mas é o nosso trabalho aqui. Então, nós que já temos o Cristo dentro de nós que já temos essa condição de compreender a força sagrada dentro de nós temos que lutar para aproveitar esse momento de encarne, para que a nossa lapidação seja muito maior. Se nós sairmos daqui melhores do que nós chegamos, com mais experiência, imaginem, sairmos daqui e olharmos para a nossa encarnação e falarmos,
eu consegui desenvolver este talento, eu consegui ajudar meu semelhante naquilo, eu modifiquei aquele comportamento egoístico ou rancoroso. Não é maravilhoso? Eu perdoei aquele que me ofendeu, que me magoou, que era meu inimigo. Imaginem por quantas guerras a humanidade não passou, quantas batalhas, quantos inimigos se formaram. Os reajustes são necessários. Para Deus, a perfeição é necessária. Nós precisaremos nos tornar a rumo da perfeição, ou seja, se nós praticamos batalhas, nós vamos encontrar estas batalhas e fazer com que a nossa arma não seja mais, né, a dor, mas o amor e o perdão. Por isso nós encarnamos. Nós encarnaremos quantas vezes se fazem necessárias. Compulsoriamente, ou seja, encarnação, vamos dizer assim, quase obrigatória, são os irmãos que estão começando a jornada. Eles não têm muita condição de escolher quando encarnar, fazer este projeto. Quem faz este projeto é a espiritualidade. Então, quanto menos evoluído o esclarecimento espiritual, mais compulsória é a encarnação. Como nós estávamos falando aqui com a Yara, quanto mais nós nos desenvolvemos, mais nós escolhemos as condições de vida nossa. Quanto mais primitivo, mais somos guiados. Então, a encarnação, na nossa condição evolutiva, ela foi escolhida. Nós escolhemos nascer, nós pedimos para nascer. Nós pedimos para que irmãos nascessem através de nós. Estas coisas são escolhidas na espiritualidade. Nossos filhos, nossa família, nossos irmãos, nossos companheiros e companheiras de jornada são escolhidas na espiritualidade. Então, deixa eu ver que horas são, 8:45. Então, nós reclamamos, mas quando nós pensamos, quantos gostariam de encarnar para evoluir e não puderam, porque não tiveram ali um ambiente propício nesse momento para poder encarnar, e nós estamos aqui nessa experiência, então vamos aproveitar essa encarnação, né? Vamos estar atentos ao que a espiritualidade nos mostra, porque ela passa muito rápido. Eu lembro quando eu tinha 20 anos, eu falava, nossa, eu tenho 20 anos, tem tanto tempo pela frente. Aí vieram os 30, vieram os 40, vieram os 50, estou indo para os 60, eu falo, nossa, voou, passa muito rápido. A encarnação, ela parece que cada vez passa mais rápido. Quando eu olho para trás, eu vejo, nossa, parece que foi ontem que eu tinha 20 anos, 15 anos, e está acabando não, está indo para a reta já de amadurecimento, né? Estou indo para a terceira idade quase. Então eu falo, passou muito rápido. E é muito triste olharmos para trás e pensarmos, o que eu aproveitei nesse tempo? O que eu fiz? Então, este não é um curso de evangelho, que nós falamos muito no evangelho sobre isso, né? É um curso científico, de teoria, mas eu não podia deixar de dizer essas coisas antes da gente começar a falar da encarnação, porque nós somos aqui abençoados de estarmos encarnados, de termos sido recebidos neste planeta, que se modifica. E estamos encarnados num momento muito especial deste planeta Terra, que ele se transforma, ele se ilumina, ele se modifica, ele vibra em outra dimensão, em outra condição espiritual, e fazer parte desta encarnação é maravilhosa, é uma coisa maravilhosa. Então, eu vou falar da parte teórica da encarnação na semana que vem, mas que a gente possa, essa semana, lição de casa, né, para nós, refletirmos um pouquinho como nós temos gerido a nossa vida encarnada, nessa possibilidade tão maravilhosa de estarmos vivos, estar com o coração batendo, né, estarmos aqui com saúde e consciência para despertar o nosso espírito. Tá bom?